Então vamos lá? A gente sempre ouve falar, né, de dois principais bancos aí que os investidores amam. É o Itaú e o Bradesco. Eu particularmente já tenho a minha preferência, mas eu decidi aqui mostrar para vocês aqui os dois bancos, os indicadores, contar a história um pouquinho de cada um deles para facilitar aí, né, na sua vida na hora de decidir investir em um desses dois bancos. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. A gente não pode fazer uma compra ou uma venda baseado somente num vídeo de YouTube, né? É sempre importante você ver se você pensa da mesma forma, se esses indicadores estão corretos, se você acredita nas mesmas coisas que eu, né? Cada investidor tem um perfil muito pessoal de investimento e tem uma forma muito específica de investir. Isso é o que eu acredito, eu, Raul Sena, acredito, e você pode acreditar em outra coisa ou ter uma impressão completamente diferente dessa, e não tem nada de errado, e você não vai estar errado por isso, né? Mas antes da gente começar aqui, então, vamos contar a história de cada um dos dois bancos aqui, porque isso é uma parte fundamental na hora da gente escolher qual que é o melhor ou qual que é o pior, né? Então a história ali desde o começo, né, a gente começa a falar do Itaú por meio do Unibanco ali, que era um banco que surgiu em 1924, né? O Itaú é hoje na nossa bolsa de valores ITUB3 e ITUB4, e muita gente prefere também investir na holding dele, né, que é a Itaúsa, ITSA3 ou ITSA4. O Itaú de hoje em dia é um resultado da fusão entre o Itaú e o Unibanco que aconteceu em 2008, né? O Unibanco surgiu primeiro em 27 de setembro ali de 1924, quando a Casa Moreira Salles, um armazém em Poços de Caldas, em Minas Gerais, sim, o banco que hoje a gente conhece aí começou em Poços de Caldas, Minas Gerais, recebeu autorização do governo federal para funcionar como uma seção bancária ali, né, que era como funcionava na época. Já o Itaú, ele surge ali em 1945, né, ele foi fundado pelo Alfredo Egídio de Souza Aranha, em São Paulo, e ele fundou, na verdade, o Banco Central de Crédito. Ele só começou a chamar Itaú 20 anos depois dessa história toda ali, né, que ele adquiriu um banco mineiro que tinha o nome de Itaú. E também com o surgimento do Banco Central Brasileiro, ficou muito estranho esse nome, né, e aí para não gerar essa confusão, eles optaram ali por manter o nome do banco como Itaú, um nome maravilhoso, né? Pegou aí. Todos os dois bancos cresceram por meio de aquisições e fusões ali para aumentar a sua escala, né? Então em 2008 as duas instituições se fundiram ali numa das maiores fusões da história do Brasil. Para se ter uma ideia, em 2008 o resultado da fusão foi uma empresa de 51,7 bilhões já naquela época, né? De lá para cá o maior banco do Brasil, o maior banco privado do Brasil aí, vem crescendo ainda mais, inovando e adquirindo empresas em mercados estratégicos, né? Inclusive ali ele adquiriu a XP, ele é dono de 49,9% da corretora XP, apesar daquela tretinha deles ali, na verdade, o Itaú é um banco extremamente inovador, né? Sempre se preocupou muito, foi um dos primeiros bancos a colocar caixa eletrônico, foi um dos primeiros bancos a fazer várias das mudanças que a gente entende hoje como fundamentais no Brasil. E justamente por conta de existir o Itaú no Brasil e os outros bancos privados que a gente pode falar em outro momento, mas hoje aqui o foco é o Itaú e o Bradesco, justamente por causa desses dois bancos, o Brasil tem hoje um dos sistemas bancários mais evoluídos do mundo, tá? Então não é todo país que você vai em qualquer lugar que aceita maquininha, que tem banco emitindo cartão à torta direita. Muitos países até hoje ainda são muito apegados com dinheiro. É o caso da maioria dos países da Europa, pelo menos era há pouco tempo atrás, agora tá mudando, né, obviamente, mas o Brasil chegou nisso muito cedo e o Itaú tem grande participação nisso, né? O Brasil mudou muito, o Brasil é um dos sistemas bancários mais evoluídos do mundo e um dos mais lucrativos também, e o Itaú faz parte dessa história. Claro que graças a um monopólio ali, né, de no máximo 4 ou 5 grandes instituições bancárias, que agora vem mudando e que agora vem começando a migrar, mas o Itaú sempre foi um banco muito à frente do seu tempo. Na hora que ele percebeu ali as corretoras já comprou, ele fez muitas aquisições, fez muitas fusões, está no DNA da empresa, esse histórico ali dele todo, de se preparar e se precaver para o futuro, né? Então por isso eu sou investidor de Itaú, e assim, é claro que a gente vai contar aqui a história do Bradesco agora, depois a gente vai falar sobre os indicadores, mas vamos lá então. Então o Bradesco, que é o BBDC3 e o BBDC4, né? A história do Bradesco começa ali em 1943, em Marília, né? No interior de São Paulo, por Amador Aguiar, como o Banco Brasileiro de Descontos, né? Então o nome reflete muito a intuição da criação do banco. Para ser um banco para os pequenos comerciantes, funcionários públicos, pessoas comuns, né? O Bradesco foi um dos primeiros a estimular o uso de cheque no Brasil, ensinando a galera a preencher na própria agência. Aqui você vê que esses bancos têm tudo a ver com a forma como o Brasil funciona, né? Em 1951, pouco tempo depois da criação, o banco se
tornou o maior banco privado do Brasil. Em 1956, criou a Fundação Bradesco para levar ali instrução, né? Criou uma fundação para levar educação para o pessoal mais carente ali. Em 1962, o Bradesco é a primeira empresa a adquirir o primeiro computador da América Latina, além de implantar alguns anos depois o cartão de crédito Bradesco, em 1968, um dos primeiros do Brasil. Você entendeu? O sistema bancário brasileiro foi evoluindo principalmente por essa grande competição de duas grandes empresas, principalmente aí, que são o Itaú e o Bradesco. É claro que a gente tem ali o Santander, que veio depois, que é o Banco Espanhol, a gente tem uma série de coisas, mas esses dois bancos eles estão diretamente relacionados com a história do Brasil, e isso explica porque poucos bancos estrangeiros conseguiram entrar aqui dentro, né? Como a gente tinha dois bancos muito grandes, a concorrência faz bem para todo mundo, vai fazer muito bem a gente ter muitos bancos. A gente foi evoluindo e vendo o serviço bancário evoluir bastante. Óbvio que como a concentração é muito grande no Brasil ainda, a gente vê ainda muitos brasileiros desbancarizados, um cliente que o Bradesco não tem interesse, que o Itaú não tem interesse, ele acabava ali ficando basicamente à mercê ali de pequenas instituições bancárias muito menos robustas e com muito menos caixas eletrônicos e tudo mais. Com o passar dos anos, em 1970, o banco cresce e começa ali a fazer várias aquisições na década e cria o Bradesco Seguros, que atualmente é o maior no segmento de previdência privada. De lá para cá, o Bradesco se tornou o maior banco brasileiro em valor de mercado. E aí, se você pensa que o Bradesco fica para trás, mas o Itaú comprou a XP, né? E o Bradesco não fez nada. O Bradesco tem ali hoje em dia o banco digital dele, o banco Next, né? Eles criaram uma bandeira de banco que não é amplamente divulgada como sendo do Bradesco, porque isso acho que atrapalharia ali a clientela do Bradesco, mas eles têm esse banco Next, que inclusive é dentro do próprio banco. Se você for transferir dinheiro, você acaba tendo que usar o código do Bradesco ali, é como se ele fosse uma agência, né? Mas a gente sabe que ele é um braço digital gigante aí do banco e tem crescido bastante, e eles também estão interessados nesse mercado. Sempre foi assim. Então o Bradesco e o Itaú eles vão puxando um outro para cima, porque como eles têm essa concorrência ali muito pesada, eles acabam crescendo bastante. Qual marca é mais forte, né? Qual marca é mais valiosa? Quando a gente vai falar de um banco ali para o setor do varejão aí, né, que pega a galera, a gente tem que falar sobre isso. Então, segundo o relatório da Brands, das marcas mais valiosas da América Latina, o Bradesco é a marca mais valiosa, seguido do Itaú Unibanco. Então, a marca do Bradesco vale mais, né? 9 bilhões, né? E o Itaú vale ali 8 bilhões. Então, a gente acaba vendo ali que as marcas latinas mais bem avaliadas aí são dois bancos, primeiramente, né? Que a maioria dos clientes está no Brasil, e depois a gente encontra ali a cerveja Corona, né? Que é uma cerveja mexicana por 7 bilhões ali. Agora eu duvido bastante que vai estar tão bem avaliada assim. Corona tá sobrando no supermercado, a galera simplesmente não comprou. Quando você duvidar da estupidez humana, quem fala isso é um amigo meu, você repara que a queda da cerveja Corona aconteceu na época do coronavírus. Aí você vai ver que o ser humano é uma coisa muito complexa, às vezes a gente é muito imbecil, né? A gente é muito levado por coisas bobas assim. Então, para chegar nessa conclusão aí de qual deles é o melhor, agora a gente precisa olhar para a empresa mesmo, né? Já contamos um pouquinho aqui da história e tal. Raul, por que você perde tanto tempo, né? Falando às vezes da história, eu não gosto tanto. Gente, não existe como você desassociar ali uma empresa da história dela, da fundação, de por que ela foi criada, de como ela funciona. Não existe como você desassociar uma empresa do fato dela ter se fundido muitas vezes. Os sistemas do Itaú tem tudo a ver com isso. A existência de empresas e de gastos que o Itaú tem hoje tem tudo a ver com o fato de ter tido que internalizar esses sistemas e tudo. Tudo isso tem a ver, tudo isso faz parte, né? A primeira empresa que comprou um computador, a primeira empresa que adquire outra empresa ali, isso tudo são empresas que a gente tem que pensar, são lados da empresa que a gente tem que pensar, né? Tudo isso faz parte do patrimônio do Itaú, tudo isso faz parte da história do Itaú e tudo isso reflete nos resultados do Itaú. Quem tem lucro consistente há mais tempo? Quando a gente vai falar aqui de um banco, né, principalmente a coisa que pega para quem investe em banco é lucro, né? A gente quer robustez, quer lucro e muita gente quer dividendos ainda. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui, quem tem lucro consistente há mais tempo, a gente vê aqui que é o Banco Itaú e tem um lucro relativamente em alta ainda, né? Subindo. Ainda é impressionante que um banco desse tamanho, né, quase 18% do market share nacional, ainda consiga apresentar um aumento no lucro. Então ali em 2018 tinha tido um lucro de 25,7 bilhões, né? E agora teve um lucro líquido recorrente ali de 28,4 bilhões, né? Então ao longo dos anos aí, se a gente pegar o lucro líquido desde 2016 até hoje, o lucro líquido do Itaú saiu de 22,1 bilhões para 28,4 bilhões, né? É um lucro líquido impressionante e em crescimento, é um crescimento expressivo. Quando a gente pega ali o Bradesco, o lucro saiu, aqui esse site que eu estou usando aqui, vocês sempre me perguntam, é o Investidor 10, tá? Para comparar as empresas, para olhar os balanços. Então, no caso do Bradesco, o lucro saiu de 17,99 bilhões em 2016 para 22,58 bilhões agora, né? Então, mesmo assim, é um lucro grande, tá bem
pau a pau ali, é bem próximo, né? E aí, em termos de evolução do lucro aqui, você vê, né, nas duas figuras aqui, o ITUB4, né, a ação do Itaú é a linha vermelha e o BBDC4 é a linha azul, né? Aqui você vê que na maior parte ali, mesmo que um ano, às vezes parece um batimento cardíaco, né, o do Bradesco ali, você vê que faz assim, mas acaba que na média geral ali, o Itaú acaba ganhando, né, se você considerar a evolução do lucro. Em termos de dividendos ali, né, que é uma parte muito importante para os investidores de bancos. Tanto o Itaú quanto o Bradesco, eles pagam dividendos todos os meses, tá? Eu não me beneficio do Itaú pagar dividendos todos os meses porque eu sou acionista de Itaúsa e não de Itaú, então não recebo todos os meses. Se você é acionista de Itaú diretamente, YouTube, me comenta aqui por quê e se você recebe meus dividendos todos os meses aí. E o Bradesco também é a mesma coisa, né? Eles são dois bancões ali tradicionais e famosos por serem bons pagadores aí para os rentistas, para quem gosta de viver de renda, né? Então, em termos de dividendos por ação, quem paga mais, né? A gente fez aqui os dividendos pagos por ação e somando ali os dividendos e tudo, a gente chegou a uma média aí do Itaú de 14 centavos e uma média do Bradesco de 9 centavos. O Itaú ganha nesse ponto da distribuição de dividendos. Isso pode ser um ponto ruim ou pode ser um ponto bom. É um ponto complexo porque se o Bradesco estivesse crescendo mais, faria mais sentido, né? Você vê ali o Itaú estaria distribuindo um pouquinho mais e o Bradesco crescendo um pouquinho mais. Mas aí como o Itaú cresceu mais, acaba que não compensou. Pelo menos no meu ponto, ele realmente, o Itaú leva aqui esses critérios. Então, a análise de indicadores ali. Vamos colocar as duas ações lado a lado aqui. Esse site, vocês vão perguntar, vou deixar o link aqui embaixo, é o Investidor 10. Então, a gente pode ver aqui o Itaú, né? O PL dele é de 10,85. Ele é mais caro do que o Bradesco. Tudo no mundo tem um preço, né? Ele é mais caro ali. Quantas vezes o lucro o mercado está pagando, né? Então, o mercado está pagando 10,85 vezes o lucro de Itaú ali. E no caso, está pagando 9,81 vezes o lucro de Bradesco. Dependendo da época, você consegue achar eles em preços iguais, às vezes um mais barato que o outro. Isso modifica bastante, tá? Dependendo dos resultados, alguma coisa. Então, o preço por valor patrimonial, o Itaú continua sendo mais caro. 1,86 vezes o patrimônio e o Bradesco 1,52 vezes o patrimônio. Barato para um bancão, né? 1,52 vezes. Eu sei que as pessoas não costumam precificar bancos muito acima, assim, porque eles não têm mais um potencial de crescimento tão grande, por já serem enormes, mas eu acho baratos, honestamente, assim. Se você olhar só o valor patrimonial, 1,52 vezes só, né? E é um patrimônio vasto ali, você está pagando um valor interessante, na minha opinião, para os dois bancos. Um dividend yield ali de 7,70%, que o Itaú está agora, né? E o Bradesco está com 9,54%. Lembrando que os dois bancos, na verdade, eles estão fazendo provisões ali, o que afeta completamente esses indicadores aqui, mas eu não queria deixar de mostrar para vocês. Então ali quando a gente olha o Price Sales Ratio, né? Que é quanto a gente está pagando em R$1 de cada banco, nesse caso o Itaú ganha. Ele acaba tendo um número de vendas maior ali do que o Bradesco, né? Ele acaba fazendo mais negócio, a receita acaba fazendo mais sentido ali, que é o preço de venda que a gente fala, né? Então ali para cada R$1 do Bradesco, você está pagando R$2,24 e para cada R$1 em vendas do Itaú, você está pagando R$1,21. É mais barato o Itaú nesse sentido, e aqui faz toda a diferença, né? Então a margem EBITDA ali, o Itaú tem uma margem EBITDA de 5,65%, né? Que é basicamente o que a gente chama de lucro operacional, e a margem EBITDA do Bradesco agora está negativa, mas é um problema momentâneo, tá? Não é uma coisa gravíssima e tudo, por conta das provisões. Então os números estão alterados, não fica tão um bom momento para comparar, mas eu sei que é nesse momento que vocês querem comparar, né? Vocês não vão querer comparar na hora que tiver caríssimo, banco bombando, tudo aquela delícia. Então a margem bruta, 51,18, né? Do lado do Itaú, e a margem bruta do Bradesco por hora está negativa. Então a margem líquida, 11,19% a do Itaú e 22,82% a do Bradesco, tá? Então a margem líquida do Bradesco ali acaba estando melhor nesse momento, né? Mesmo que a margem bruta aqui do Itaú esteja ganhando, na hora que a gente olha a margem líquida, ali o Bradesco está melhor, né? Mas os indicadores dos dois estão meio alterados, a gente acaba não tendo como. O ROI aqui, que é muito interessante, um índice muito interessante, os dois aqui têm ROIs muito bons, mas o ROI do Itaú acaba sendo maior, que é o quê? O ROI é o retorno sobre o patrimônio, né? Return on equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse ponto, o Itaú consegue monetizar melhor a quantidade de agências, aquela coisa toda, do que o Bradesco. E faz sentido que seja assim, porque a estrutura do Bradesco me parece de fato mais cara, tá? Eu já fui cliente dos dois bancos, hoje em dia eu sou cliente do Bradesco, tá? E eu realmente acho o serviço do Bradesco um pouco mais complexo, principalmente quando você fala ali de
de cliente de nível mais alto, né? Você vê o número de sala VIP do Bradesco, aquela coisa, as salas VIP são muito boas, tá? Eu realmente gosto muito das salas VIP do Bradesco, como eu viajava muito, pegava muito avião, eu optei por ser correntista do Bradesco justamente por quanto de serviços eles têm para o público que tem uma rentabilidade um pouco maior ali. Não sei para o cliente pequeno como é que é entre os dois, você me comenta se já foi cliente de um dos dois, pra gente saber aqui, né? A gente está falando como investidor, não tem ninguém patrocinando a gente para fazer isso, então é uma coisa aqui. E o ROIC aqui a gente vê, né, é o retorno sobre o capital total investido aí, a gente vê 0,17 para o Itaú e 21,53% negativo aí para o Bradesco. É fake, né, esse número aqui não é real, é muito em virtude das provisões e tudo, mas a gente tem que fazer uma comparação aqui agora, qual banco está sofrendo um pouquinho mais, aquela coisa, e o Bradesco parece que está tendo um sofrimento maior, ou fazendo mais provisões, preparando melhor, né, as duas coisas vão depender aí. Todos eles sofreram nesse momento, né, esse é um momento de sofrida dos bancos, os bancos estão sofrendo nesse momento, a gente está vendo ali os bancos depois das provisões, a cotação deu uma despencada, muita gente usa o banco simplesmente para ter uma receita mensal ali, e na hora que você fala que vai parar de distribuir dividendos por um tempo, muita gente não está disposto a segurar banco enquanto ele não estiver dando ali esse retorno, né? Então muita gente foi lá e vendeu mesmo as ações dos bancos, eu acho uma grande bobagem ali, né? Mas as pessoas acabaram fazendo isso sim, e aqui a gente vê, né, a cotação dos dois, os dois sofreram ali quase na mesma intensidade, você observa ali que o Itaú chegou a cair um pouco mais do que o Bradesco, né? O Bradesco acho que talvez esteja realmente fazendo as provisões um pouco maiores, eu não vi, se vocês viram, pode comentar aí que a gente deixou aqui. Eu diria que pro momento, né, nenhum das duas é recomendação de compra nem de venda, eu diria que pro momento o Bradesco talvez esteja mais descontado, numa relação de preço melhor, mas eu prefiro ser acionista do Itaú, tá? De modo geral, eu prefiro ser acionista do Itaú, mesmo ele sendo mais caro. Eu acho que o Itaú ele tem uma capacidade um pouco maior, não que o Bradesco não tenha, de se reinventar e tudo, até porque o Bradesco acabou de reformar os aplicativos tudo, ficaram bem bonitos e tudo, mas eu acho que o Itaú tem uma capacidade maior de se reinventar, tá comprando ali a XP e tudo. Eu acho que o Itaú é mais agressivo e que o Bradesco é mais defensivo, aí vai do seu perfil. Eu sou mais agressivo nos negócios e eu acho que o Itaú também é um pouco mais agressivo, eu gosto da agressividade do Itaú, né? Quando a gente olha ali pro índice de Basileia, 13,9% do Bradesco, né? E o índice de mobilização de 35,5%, né? Então, índice de Basileia, quanto dinheiro os acionistas têm ali para cada, por exemplo, você tem R$100 no banco ali, de modo geral, R$13,90 aqui seria dos acionistas, o restante é dinheiro das pessoas mesmo, né? Então, é quanto dinheiro ali está imobilizado dos sócios, está imobilizado dentro do banco e quanto não quanto é dinheiro de fora mesmo, então é quanto o banco está alavancado, né? Um índice desse abaixo ali de 11% já é bem dramático, os dois mantêm 13,9%, mas é porque são bancos com patrimônios muito grandes, eles têm muito espaço para fazer essas coisas, são marcas muito confiáveis e históricas do Brasil, né? Um banco desse aqui quebra, o FGC não consegue pagar, ninguém consegue pagar, eles são maiores que o próprio FGC, maiores que qualquer tipo de instituição desse tipo. Então o índice de mobilização do Bradesco ali está em 35,5% do patrimônio, no caso o Itaú tem um índice de Basileia um pouco menor, 13,3%, e o índice de mobilização ali de 27,2%. A composição da carteira, né? Quanto que cada um tem de PJ, quanto que cada um tem de pessoa física, então aqui você vê, né, eles são bem parecidos ali em termos de PJ e pessoa física, né? Você vê ali 57,7% da carteira do Itaú é de pessoa jurídica, né? E do Bradesco é 58,5%. É quase a mesma coisa, são bancos muito semelhantes, vocês viram que os números, de modo geral, são muito parecidos. Agora a gente vai vir com duas perguntas aqui de Fischer, só para vocês começarem a conhecer ele, eu quero apresentar mais vezes esse conceito aqui. Philip Fischer é o autor do livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, é um cara muito interessante, ele tem um questionário gigante ali que ele usa para avaliar as empresas. Algumas dessas perguntas são muito úteis, né? A maioria delas, Philip Fischer é um grande gênio aí, é um cara que me inspirou a gostar de empresas de tecnologia, de modo geral e tudo. Acho que ele é muito adequado para avaliar alguns tipos de empresa, principalmente no ramo internet, tecnologia, empresas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, ele tem uma pergunta muito interessante que é: a empresa possui produtos e serviços com potencial de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável na venda por diversos anos? Os bancos em si, eles possuem um produto e serviço com potencial suficiente de mercado para viabilizar um aumento considerável nas vendas nos próximos anos? Hoje a gente já vê que não tanto, né? A gente já vê que a coisa está complicada. Nesse quesito, o Bradesco tem um banco digital surgindo e deve fazer aquisições, mas eu falo assim, a gente tem que avaliar hoje o momento, e nesse quesito eu acho que o Itaú ganha de lavada, tendo comprado a XP muito bem ali, num momento muito certo, 49,9% da XP. Para mim foi uma decisão acertadíssima. Eu sou sócio de XP e de Itaú, né? Eu comprei ações da XP
XP e eu tenho ações também do Itaú. Então, assim, nesse quesito eu posso até estar sendo, talvez, como fala, um viés, né? Eu sou investidor do Itaú, mas eu sou cliente do Bradesco. Então, nesse quesito eu acho que a XP realmente deu uma vantagem considerável, que tem um potencial de aumento de mercado muito grande por diversos anos aí. A Bolsa de Valores é um mercado que acabou de começar. Antes da gente fazer a outra pergunta aqui, já me segue lá no Instagram, @RaulSena, que eu estou mostrando um escritório novo para vocês aqui, se quiser ver, tá lá, tô conversando muito, a gente fez um vídeo sobre Via Varejo lá hoje nos stories, tá tendo muito vídeo legal. Nos stories não, no feed, né? A 11ª pergunta ali do questionário de Fischer, que é outra pergunta que eu acho que se aplica bem a esse caso, eu faria todas, mas o vídeo ia ficar muito extenso. Então, existem outros aspectos desse negócio peculiares ao seu segmento de atuação que irão fornecer ao investidor pistas importantes sobre como a empresa pode se sobressair em relação aos seus concorrentes? Olha a profundidade dessa pergunta, né? E aí, para mim, nesse sentido aqui, as duas estão ali no mesmo patamar, né? Acho que o Itaú está mais diversificado, além de ter o braço da XP ali, mas na hora que a gente fala em sobressair dos concorrentes, o Itaú não criou um banco digital. E aí o Bradesco criou ali um banco digital. Então acho que em relação aos outros bancos, esses dois aqui são bancos muito acima da média. Se vocês quiserem que eu continue, a gente poderia falar do Banco do Brasil, tá mais descontado e tal. Se vocês quiserem que eu continue essas comparações aqui de duas empresas, se você acha que isso te ajudou de alguma forma, né? Você pode comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, que eu levo muito em conta o vídeo que gera inscrição, que traz gente pra dentro. Então manda pro seu amigo, manda pra quem você puder, que se essa série der certo, eu continuo fazendo aqui. Então essa é a série comparando aí. Então um beijão pra você e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal.